Quando falamos no Porsche Carrera GT, pensamos imediatamente no seu design e sua performance. Para muitos, é o melhor carro de todos os tempos, mas acima de todas essas qualidades, pensamos também na sua imprevisibilidade e lembramos de todas as tragédias que circulam o seu nome. Primeiro temos Paul Walker e Roger Rodas. E depois, não sei se vão se lembrar, mas em meados de 2020 surgiu um vídeo na internet de um magnata correndo pelas ruas de Nova York batendo em todos os carros que ele via pela sua frente. Inicialmente, imaginamos que se tratava de um Porsche Carrera GT de 250 mil dólares, mas na verdade era um Gembala Mirage GT altamente modificado de 800 mil dólares. Misteriosamente, todos os processos e acusações desse incidente desapareceram, mas o que ficou foi a imagem de rebeldia da Gembala. Esse incidente serviu para mostrar que a marca alemã está disposta a fazer o que for preciso para ter os carros mais insanos, mesmo que isso signifique que algumas pessoas se machuquem, uma insanidade total. Infelizmente, essa mesma atitude provavelmente foi responsável por Uwe Gembala, o fundador da empresa, perder tudo. Logo após ele ser acusado de ter um sistema de lavagem de dinheiro internacional, misteriosamente ele desapareceu e só foi encontrado 8 meses depois com as mãos atadas e um tiro na cabeça. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Legruber e eu sou a voz por trás do Desvendando Máquinas. Eu sou o cara que vocês tanto amam xingar nos comentários. Vem comigo que eu vou te apresentar a história do maior tunador dos anos 90 e como ele foi assassinado por um dos maiores criminosos do planeta Terra. A customização de Porsches é um mercado multibilionário. Já falamos aqui no canal de inúmeros customizadores como a RWB e a Grande Cindy, que a propósito ainda não fizemos vídeo, mas de qualquer forma eles são referências no que fazem. Isso tornou o mercado tão lucrativo que parece que tem uma empresa para cada estilo. Mas se o seu estilo for a luxúria e toda a estética dos anos 80 e 90, Gembala é a marca perfeita para você. Sua história começou em 1979, quando Uwe Gembala começou a trabalhar inicialmente na modificação de interior de carros de luxo. Ele começou sua jornada com marcas como a BMW e a Porsche. Ele colocava televisores alto-falantes de última geração, foi ao extremo e colocou uma máquina de fax e até mesmo câmeras no lugar dos retrovisores. É seguro dizer que suas customizações eram tudo, menos discretas. Pode não parecer muito atualmente, pois todos os carros já contam com essas tecnologias, mas estamos falando dos anos 80. Naquela época não existia YouTube, não existia WhatsApp, não existia internet. Os carros eram feitos para levar do ponto A ao ponto B, e ponto. Simples assim. O interior não era uma pauta levada com tanta importância assim, mas se por alguma razão você quisesse um VHS no seu Porsche, tinha apenas um lugar para você ir. Você pode estar se perguntando o que ele estava fazendo antes e como ele teve a ideia de fazer todas essas customizações mirabolantes, mas o que parece é que ele vivia uma vida muito privada, talvez por alguns empreendimentos que ele tinha, mas fato é que não se tem muita informação sobre ele, nem de onde ele veio, nem de fato quem ele era. Em uma entrevista feita em 2007, ele falou que gostava muito de moto, mas achava muito perigoso, por isso decidiu mudar para carros e comprou um Porsche 911. Imagina só, ele começou sua companhia para pagar o seu carro e é basicamente tudo que sabemos sobre ele antes de criar sua empresa. Em algumas entrevistas que ele fez, raramente ele falava de si mesmo, ele preferia focar nos carros que ele criava. E para ser honesto, ele não estava errado. Olha para essas máquinas. Olhando para todas as máquinas que ele criou, todo o seu trabalho, é difícil acreditar que o seu primeiro carro foi inspirado em um carro de corrida. Ele pegou o Porsche 930 de 1981, achatou seu capô, o transformando em um Slant Nose no Gembala Slant Nose. Mas para você que não está familiarizado com esse termo, deixa eu explicar. O estilo Slant Nose foi popularizado por causa do ganhador de Le Mans, o Porsche 935. A sua característica mais evidente é que o seu capô e o paralama dianteiro têm uma inclinação pronunciada em direção ao solo, criando uma aparência distinta e muito mais aerodinâmica em comparação com os outros modelos do Porsche 911. Mas agora, os anos 80 batendo na porta, o surgimento de inúmeros carros de luxo, somado ao aumento do interesse popular para essas máquinas, fez Gembala deixar os carros de corrida para trás e desenvolver as obras de arte que conhecemos atualmente, como o Avalanche e o seu irmão conversível Cirrus. Ambos contam com um belíssimo wide body e faixas laterais, sem contar com seu interior nada chamativo. Ele também tinha um controle remoto no volante para o sistema de áudio e até mesmo a televisão. Estamos falando de algo jamais visto.
E não para por aí. Além de tudo isso, o Avalanche contava com um motor Roof Twin Turbo tunado de 375 cavalos de potência, 25% mais potente do que o 911 convencional. Mas vale lembrar que esse era o mínimo. Eles estavam dispostos a chegar muito mais longe. O céu era o limite. O teto era quanto você estava disposto a pagar. Você podia ter esse carro por aproximadamente $700 mil. Isso é praticamente 10 vezes mais do que você pagaria pelo 911 convencional. Mas você não está pagando apenas por um Porsche normal. Você está pagando para ter o Porsche. Mas se mesmo assim ele não for exclusivo o suficiente, for lento demais para você, nós temos uma alternativa. Houve estava mais do que contente em te apresentar o Mirage, um belíssimo 911 com teto rebaixado e um design mais esportivo e agressivo, por assim dizer. Ele também contava com motor Roof Twin Turbo, só que agora com 500 cavalos de potência, que custava meros $900 mil. Não quero nem fazer a conversão. Gembala não se limitava somente a Porsche, eles também trabalhavam com outras marcas premiums. Seus consumidores faziam os pedidos e eles atendiam esses pedidos. Já trabalharam com a BMW, Mercedes e até mesmo a Ferrari. Corajosos, não é mesmo? Seu trabalho era tão excepcional que foram contratados pelas marcas alemãs para fazer modelos especiais para pessoas especiais. Nem sempre a relação montadora e customizadores é boa. Por isso foi tão absurdo quando a BMW e a Mercedes chamaram Gembala para trabalhar com eles. Mas o Porsche sempre foi sua marca favorita. Por isso em 89, quando saiu o Porsche 964, eles começaram a trabalhar no Mirage Evo, que também contava com um design slant nose e podia bater 320 km/h. Um desses Mirages foi feito especialmente para exibir seus avanços tecnológicos e ele contava com um videocassete. Tá aí duas palavras que nunca imaginei que falaria na mesma frase: videocassete e 320 km/h. Mas foi agora, em 1995, com a geração do 993, que Gembala criou o GTR 600, que contava com portas de fibra de carbono, wide body e janela de policarbonato. Você sabe que o carro é sério quando ele tem janelas falsas. Com todas as customizações, uma mais icônica do que a outra, eles tinham um padrão. Sempre buscavam mais e mais. Mais estilo, mais velocidade e mais designs mirabolantes. Só que depois de um tempo, todo esse estilo excessivo se tornou um pouco brega. Por alguma razão desconhecida, a ideia de ter um interior vermelho com a máquina de fax se tornou antiquado e no começo dos anos 2000 as vendas começaram a cair. Mas foi em 2008, em meio à crise econômica que pegou o mundo inteiro, Gembala estava cheio de dívidas e declarou falência. Mas nada disso iria fazer Uwe simplesmente desistir dos seus sonhos. Por isso em 2010, início de uma nova década, início de um novo começo, ele resolveu lançar o seu último design. E dessa vez, a coisa ficou séria. Ele revelou o protótipo do MIG U1, que era nada mais e nada menos que uma Ferrari Enzo altamente modificada, feita para parecer um avião soviético chamado MiG-25. Só que tinha um pequeno problema, e dessa vez não era nem o preço. O problema é que a Ferrari Enzo é um dos carros mais exóticos do mundo e conta com apenas 400 exemplares no planeta Terra. Dessa forma, não tem como você ir na internet e simplesmente pesquisar para comprar esse carro. Você teria que contar com 25 donos malucos para fazer esse carro que ninguém conhece e ninguém se importa. Pelo menos foi assim que alguns jornalistas descreveram o caso. E no final eles estavam certos, apenas um carro foi feito, o protótipo. O MiG-1 seria o último carro anunciado por Uwe Gembala, pois algumas semanas depois ele simplesmente desapareceu. Gembala sabia que sua empresa estava em apuros, por isso quando foi contactado por um possível investidor chamado Jeremy Sapphire, ele ansiosamente foi para a África do Sul encontrá-lo. No dia 8 de fevereiro de 2010, câmeras filmaram Gembala chegando no aeroporto e entrando em um carro, e essa foi a última vez que o viram com vida. Alguns dias depois, sua esposa recebeu uma ligação exigindo €1 milhão e uma ordem para esperar por novas instruções. Mas essas instruções nunca chegaram. Pouco tempo depois, o desaparecimento de Uwe chegou ao domínio público, só que as pessoas tinham opinião própria. Eles imaginaram que Uwe tinha fugido para a África do Sul para escapar de todos os investidores que ele estava devendo na Alemanha. Pois 2 semanas depois de seu desaparecimento, sua família, junto com seu advogado, declararam falência. Os ativos da sua companhia foram apreendidos pelo governo alemão e foram vendidos para um de seus parceiros, Andreas Schwartz, e outro investidor chamado Stefan Korbach. Passou-se alguns meses e o paradeiro de Uwe continuava desconhecido. Mas vida que segue, eles voltaram a vender carros sob o nome de Gembala. Foi em outubro do mesmo ano,
8 meses depois do seu desaparecimento, que o corpo de Uwe Gembala foi descoberto. Relatórios de notícia afirmaram que sua morte foi por causa de um tiro na cabeça. Outros relataram que ele havia morrido por asfixia e depois de morto levou um tiro. Essas são apenas duas hipóteses, mas de fato não se sabe ao certo o que aconteceu com Uwe. Pouco tempo depois, 4 homens foram conectados ao caso e foram presos, sendo que um deles se declarou culpado e concordou em testemunhar contra os outros. No seu testemunho, ele afirmou ter sido contratado por Radovan Kreitcher, um dos patronos do crime organizado, um homem que tem seu nome atrelado à prostituição, tráfico humano, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e alguns homicídios. Como podemos ver, um cidadão de bem, um cidadão que preza pela paz. Como vocês podem imaginar, após ser questionado, Kreitcher negou todas as acusações. Embora ele tivesse um Porsche Gembala, ele falou que só havia falado com Uwe uma vez, 15 anos antes do acontecido, e por causa de não ter evidência suficiente, ele foi solto. Mas o engraçado foi que o suspeito que confessou retratou todo o seu testemunho, falou que tinha sido forçado pela polícia para fazer essa confissão. Os 4 suspeitos foram presos, mas o mais interessante foi que uma pessoa que não estava conectada com seu assassino também implicou que Radovan Kreitcher tinha algum envolvimento naquele assassinato. E esse era o grande Jeremy Sapphire, lembra dele? Aquele investidor da África do Sul. O que ele falou foi que Gembala aparentemente estava devendo Kreitcher, por isso ele ligou fingindo ser investidor, querendo abrir uma loja na África do Sul em uma medida de tentar atraí-lo. Mas vocês podem estar se perguntando, por que Sapphire apareceu com essa nova versão se o caso já estava fechado? Aparentemente Kreitcher o ameaçou de morte e por temer a sua vida, ele se sentiu obrigado a falar e quem sabe botar esse criminoso atrás das grades. Mas agora as coisas ficam interessantes. Juan Meyer, um associado de Kreitcher, falou que Uwe tinha feito um acordo de levar grandes quantidades de dinheiro dentro de um Porsche Cayenne para a África do Sul. Só que quando o carro chegou e não tinha um centavo dos 1 milhão de euros que ele estava esperando, como vocês podem imaginar, Kreitcher ficou um pouco chateado. Assim como Sapphire, ele sofreu essa declaração porque Kreitcher também tentou assassiná-lo. Notaram um padrão? Ele é um cara um tanto quanto perigoso, então talvez não seja uma boa ideia devê-lo. E também espero que ele não fale português. Embora tenha essa história, não se tem nenhuma prova concreta do que realmente aconteceu com Uwe e se Kreitcher de fato tem algum envolvimento com a sua morte. De fato que ele é um cara um pouco perigoso, tanto que foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, sequestro e tráfico de drogas. Atualmente ele está servindo 35 anos em uma prisão de segurança máxima na África do Sul. Ninguém sabe se de fato Uwe estava fazendo coisas ilícitas para tentar resgatar sua empresa, mas de qualquer forma, o novo Gembala deixou tudo isso para trás e apagou todos os vestígios dessa história que podia de alguma forma manchar a sua marca. Se você entrar no site deles agora, eles mostram todos os carros criados por Uwe, mas em nenhum momento eles mencionam o seu nome. É como se ele nunca tivesse existido, mas essa atitude foi primordial para separar a marca do seu nome e todas as controvérsias que circulam ele. Mas uma pessoa se sentiu ofendida, uma pessoa que tinha um enorme afeto por Uwe, o seu filho, Mark Philip Gembala. Ele tinha 16 anos quando seu pai morreu e resolveu trabalhar no mundo automobilístico, em empresas como Aston Martin, Mercedes e até mesmo a grande Porsche. Ele decidiu que queria seguir os passos do seu pai, por isso ele começou a desenvolver um 911 cheio de fibra de carbono, inspirado no 959 da Car Rally. Esse carro era tão insano que ele trabalhou em parceria com empresas gigantescas como Akrapovic, KW Suspensions e até mesmo Roof, fornecendo o motor. Esse carro era insano, uma obra de arte, mas quando ele anunciou que estava criando essa máquina, Gembala, a empresa, o processou, reivindicando que ele estava infringindo a marca, por dizer que estava seguindo o legado de seu pai. Sim, ele literalmente estava sendo processado por dizer que é filho de seu pai. Por isso ele criou a alternativa de mudar o nome da sua empresa, de MP Gembala Cars, para Mark Philip Gembala Cars, para desassociar o seu nome de Uwe. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, sinta vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de nos seguir, eu já falei.